Olá, eu sou o professor Samuel Rocha, de Cálculo Numérico MS 211 na Unicamp, e eu vou mostrar um exemplo simples de representação de números na forma de ponto flutuante, porque em geral nós temos vários bits, 32, 64 bits, mas nós vamos ver um exemplo simples que usa a notação científica para números positivos ou negativos, um valor que é o valor significativo, significando vezes uma base elevada a um expoente que é um número inteiro. Esse valor m aqui vai ser um número racional nessa base beta e tem uma certa quantidade de dígitos, p dígitos, vamos dizer. Então, por exemplo, a quantidade é 147, na base decimal vai ser 1.47, na base decimal vezes a base elevada ao quadrado. E na base binária vai ser esse 0.10010011 vezes a base elevada a 8. Usualmente a gente tem essa notação aqui, mas eu vou desprezar daqui a pouco. Vai ficar implícito o que significa os dígitos. O problema proposto é o seguinte: quais números podem ser representados por um sistema com apenas 6 bits, para representar então um número em uma base binária, e representar graficamente em um segmento de reta todos os números positivos que podem ser representados nesse sistema, mostrando explicitamente quais são o menor e o maior números nesse sistema. Então, o problema nós vamos pensar na base 2, o sistema binário, e a questão toda é como é que vai representar todos o sinal, a mantissa e o expoente, usando apenas 6 dígitos. Nós vamos então escolher algumas dos padrões que está sendo utilizado pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, já atualizado para 2008. Então, forçosamente nós vamos dedicar um dígito para registrar o sinal do número e alguns dígitos para colocar o termo significante. Por exemplo, aqui tem 4 dígitos, que vai ser, cada um deles poderiam ser 0 ou 1. O termo significante, m, que vai ser representado dessa forma aqui, em geral cada um deles pode ser 0 ou 1, mas a escolha que é feita para colocar o primeiro dígito aqui como sendo sempre 1, permite a gente aumentar a precisão dos números representados, mas com um preço a pagar, que é usar uma outra maneira para determinar o que é o zero. O zero, então, tem que ser tratado à parte. O expoente, como já foi dito, deve ser um número inteiro, positivo ou negativo, mas vamos dedicar a ele apenas 2 dígitos. E a maneira que foi escolhida para fazer isso, que otimiza a possibilidade, é enviesar para o menos 1. Então, o expoente vai ser um certo número menos 1, em que, se a gente registrar esse número S na base binária como sendo 0, 0, então o expoente vai significar menos 1. Se esse S for na base binária 0, 1, que daria número 1, com esse menos 1 aqui, o resultado vai ser o expoente 0. E assim por diante. O S sendo 1, 0, que significa 2, menos 1 dá 1. E o S sendo 1, 1, significa 2 mais 1, 3, menos 1 dá 2. Então, nós temos com essa escolha de enviesar por menos 1, 4 possibilidades para o expoente, usando apenas 2 dígitos no registro do expoente. Então, lembrando, nós vamos ter os dígitos de entrada no computador ou registro serão 1 dígito para o sinal, mais ou menos, 3 dígitos para a mantissa e 2 dígitos para o expoente. E aí, a convenção que nós vamos usar para o zero é, quando a entrada for tudo 0, 0, independente do sinal, isso nós vamos associar ao número 0, a quantidade 0. Mas como nós tínhamos escolhido o primeiro dígito fixo como sendo 1, isso na prática significa que esse número que seria uma entrada normal nesse sistema, que dá exatamente 1/4, que é 0,1000 vezes 2 elevado a menos 1, dá 1/4. Esse dígito não vai ser utilizado como sendo
1/4, esse número não vai ser usado como 1/4, e sim vai ser representado pelo 0. Bom, o próximo número não zero vai ser dado por positivo 00100. Isto é, esse número que a gente chamar de ε0 vai ser o 0. Esse número primeiro aqui já foi escolhido a priori. Aí o 001 corresponde aos termos que nós temos liberdade na mantissa, e a menor potência para a base que possível. Isso aqui representado, esse primeiro aqui, 0,1 é 1/2, e esse último 1 aqui é 1/2 elevado à quarta. E a base elevada a menos 1 está aqui. Fazendo essas contas, isso dá 9/32. Quer dizer, o próximo número não zero nesse sistema é 0,28125. Claramente é apenas para a gente ter uma noção de como é que constrói o sistema de ponto flutuante, que é um número que seria muito grande para fazer qualquer cálculo razoável. Mas só para curiosidade também, como é que é a unidade representada nesse sistema? A unidade positiva vai ter os 3 dígitos 0 e a potência 1, 0 associada às entradas dos dígitos S1 e S2. Então isso aqui vai representar o 0.1, que já estava lá, os 3 entradas que nós podemos aqui deixar o 0, e 2 elevado a 1, que vem da possibilidade do expoente 1, 0. Então isso aqui dá 1/2 desse 1 aqui, e vezes 2 elevado a 1. Isso aqui me dá a unidade. E aí, o número logo depois dessa unidade, nesses 3 dígitos aqui, o último dígitozinho que a gente coloca aqui, ao invés do 0, coloca 1. Então nós temos aqui 1/2 elevado à quarta, e esse vai ser o próximo dígito logo depois da identidade. Ou seja, 1 mais um epsilon vai dar, fazendo as contas aqui, 9/8. Quer dizer que esse epsilon aqui é 1/8, ou seja, 0.125. Isso significa que qualquer número menor do que 1/8 não vai ser representado para ficar comparável ao número 1. E o maior número positivo dessa representação, apenas 6 dígitos, tem um dígito por sinal, e todos os outros dígitos entram com 1. Isso vai significar 0.1, que é o nosso 1 já estava lá, os 3 dígitos 1 e a maior potência da base. Então aqui nós temos todas as potências possíveis do inverso de 2 e a potência da base 2. Então o resultado dessa conta aqui dá 15/4, e isso vai ser 3.75. Quer dizer, o maior número positivo nessa representação é menor do que 4, 15/4 ou 3.75. E eu posso representar isso na nossa reta aqui, e aqui estou mostrando explicitamente o 0. Aqui tenho o primeiro número não nulo nesse sistema, e aí você vê que inicialmente começa tão bem juntinhos, mas aos poucos vai espaçando, até chegar o maior número possível nessa representação. Aí eu fiz esse gráfico aqui na diagonal para mostrar o mais possível dessa distribuição, que não é uniforme, não é igualmente espaçada nesse segmento de reta. E o cálculo disso pode ser feito em qualquer calculadora, mas eu fiz aqui com o Octavio, então com o MATLAB. Basicamente aqui nós temos um contador, atribuímos um espaço para um vetor coluna y, e aí para o expoente, para os dígitos 2, 3 e 4, nós usamos as variações possíveis, atualizamos o contador e representamos o número dessa forma aqui de uma maneira um pouco mais simplificada para fazer as contas no computador. E depois atualizamos o primeiro número calculado. Lembramos que não é de fato o que é calculado, a gente atribui de maneira separada o 0. Depois eu mostro qual é o menor, qual é o maior valores, e faço aqui as chamadas para fazer o gráfico.
Bom, esse exemplo foi sugerido no livro do Applied Numerical Analysis, na página 16. Eu espero que vocês tenham entendido, como um exemplo bem simples, como é que é a representação de ponto flutuante no computador, num sistema binário com apenas 6 dígitos. Usualmente, um computador razoável tem que ter pelo menos 32 dígitos para representar um número, e usualmente são representados por 64 dígitos. Mas vocês têm uma ideia de como é que funciona para um sistema com apenas 6 dígitos.